Souza, o que está atrás da demissão do Crespo? A informação que a gente tem é que já existia um desgaste muito grande, né? E a gota d'água foi a escalação do Luan na semifinal contra o Palmeiras, né? Mas já existia essa divergência, né, entre direção. A direção entendia uma coisa, o Crespo entendia a outra, desgaste com os jogadores também. O Crespo não pediu opinião. Eu já te falei aqui algumas vezes que mesmo o Muricy lá e o Milton Cruz, quando o Crespo ia tomar uma decisão, não com o Gil Belgia era a mesma coisa, você sabe disso. Com mentira minha ou não? Não, era a mesma coisa. Mesma coisa, irmão. Era a mesma coisa. Então a gota d'água foi a escalação do Luan. Eu achei que a forma como ele escalou o Luan... O que falam, Souza, Sidney, que é ídolo do São Paulo, Quesada e Veloso, o que falam é que ele deu a entrevista pro Bola da Vez e que, que por sinal, eu queria dizer para os assessores do São Paulo que a responsabilidade é de vocês. Quem mandou o Crespo embora foi o Felipe. E aí, Felipe, você pode ligar para quem você quiser aqui, irmão. Que por sinal, outro dia eu te encontrei na padaria que eu vou tomar café. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Vocês derrubaram o Crespo. Não foi vocês que deixaram ele no Bola da Vez? Não foi vocês que só levam os jogadores do São Paulo na ESPN? E nada contra a ESPN, muito pelo contrário. Eu adoro a ESPN. E principalmente o Plihal. Todo mundo não. Tem um cara babaca lá, falou que eu não ia ser ninguém. Agora o cara tem que chupar o dedo, né? É. Mas tá tudo bem também, tá tudo... Você sabe quem é, né, Cascão? É, porque é fácil você copiar as coisas para escrever. O que você tem que fazer é criar. Quando você pode criar, se você cria, se você desenvolve o entendimento seu como comentarista, como treinador, como apresentador, é uma coisa. Eu não copio ninguém. Eu sou eu. Eu não preciso copiar as coisas e escrever livro. E muitos fazem isso. Muitos fazem isso. E aí, quando ele deu a entrevista do Bola da Vez, o que eles fizeram? Alguns cortes de edição, como fez do Memphis também. E esses cortes de edição chegou até a cúpula do São Paulo. E ele dizendo as coisas que ele falou lá, e a responsabilidade é sua, assessor de imprensa, que é o chefe, o Felipe. Quando você deixa o treinador e vai numa televisão, e aí você dá entrevista, que é uma entrevista que não é ao vivo. Eu não dou entrevista para ninguém mais hoje. Pode vir quem quer que seja. Pode vir quem quer que seja. Eu não dou entrevista para ninguém, porque eles usam a gente. E que tá tudo certo. Eu só dou entrevista ao vivo. Ao vivo eu dou. Eu falo o que eu quiser, a hora que eu quiser, e quando quiser, e contra quem eu quiser, e elogio quem eu quiser. É isso que eu penso. E aí essa entrevista foi editada. Culpa da assessoria do Corinthians. Quem derrubou o treinador foi a assessoria do São Paulo. Vocês derrubaram ele. Porque aí o que eles fizeram, Veloso, Souza, Sidney e Quesada, eles editaram. E aí muitas coisas que o Crespo falou, os caras não gostaram. Rui Costa, o presidente atual. E aí o que aconteceu? Com isso que você já está falando, os caras já foram e cortaram a cabeça dele ontem, quando o Decilo informou pro Cascão que ele tinha caído, que foi umas 10-1 ontem, não foi mais ou menos? Ele tinha dado treino. Foi por 10-2, desculpa. Ele já estava dando treino. Então, vocês dirigentes, vocês são medíocres. O que vocês fazem pro São Paulo, a maioria que está aí, 99%, vocês não merecem estar num clube como esse. Porque esse aqui pode falar mais que eu. Você pode falar... Eu estou no São Paulo antes que vocês dois. Eu conheço o São Paulo antes de ter o CT. Eu conheço o São Paulo do seu Gino. Eu conheço o São Paulo de todo mundo que amava o São Paulo e que tinha o São Paulo como referência. E que todo mundo queria jogar no São Paulo. O cara que jogava no São Paulo 5 anos, ele podia aposentar, meu irmão. Porque tinha o café da manhã, tinha o CT, tinha o Morumbi. É uma coisa, nunca salário atrasou. Olha o que vocês fizeram com o São Paulo. Aidar, Júlio Casares, Leco. Olha o que vocês fizeram. Olha como vocês deixaram um dos maiores clubes do mundo. O único clube do mundo aqui que ganhou 3 mundiais de verdade, como o Corinthians e o Santos, e que ganhou do Liverpool, do Milan e do Barcelona, irmão. E vocês acabaram com o São Paulo. Vocês acabaram com o São Paulo. E principalmente a assessoria de imprensa que faz com que os jogadores do São Paulo só vão numa mídia. Só absurdo. Não precisa vir aqui. Não precisa vir aqui. Mas só que é o seguinte, aqui não tem esquema. Aqui não tem esquema mesmo. E o que vocês fizeram com o Crespo mostra incompetência de assessor de imprensa, mostra competência de presidente, que nem sei se é presidente, mostra incompetência da torcida que ficou junto com os dirigentes. De ingresso, de camarote, do raio que o parta. Vocês não sabem o que é o São Paulo. Vocês não merecem estar no São Paulo. Mas aí
vem aqueles que têm o poder. E aqueles que têm o poder faz o que fizeram com o Crespo. Porque treinador, que quando pega no pé de jogador, esse que é o bom. Isso que eu ia falar. Esse que é o bom, porque treinador que não faz isso, não faz nada. Porque o que o Crespo falou foi a verdade que a imprensa fala, que a torcida fala e que a comissão técnica do São Paulo fez. Agora, legal, né? Legal, né? Veloso. Então, o que eu fico pensando aqui, tomara que essa decisão que foi tomada ontem tenha sido em função de descontentamento do Rafinha, da diretoria, que o trabalho, eles não estavam gostando da forma como o Crespo estava conduzindo. Por quê? Se o São Paulo, mais uma vez, com o Rafinha, com ele que é um dos responsáveis hoje, mandou o treinador embora por causa da boleirada, aí o São Paulo tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque quando a boleirada manda o treinador embora, é um problema. E quando a boleirada contratou o Fernando Diniz, lembra ou não? Eu ia falar sobre isso. A gente não esquece. Eu ia falar sobre isso. Lembra o que aconteceu? Claro. Quem que contratou o Fernando Diniz? Foi a boleirada. Foi o Daniel. Daniel, Raí. Raí tem mais um. E mais um que contratou. Não, vamos trazer ele. Lugano. Aí tá passando o comando do clube, do time, do vestiário para boleirada. Isso é um problema, isso é um perigo, isso não dá certo. O que o Abel fez com a boleirada que terminou? Quem é que manda lá? Obrigado, Felipe Melo. Obrigado, Rony. Obrigado, Zé Rafael. Obrigado, Everton. Obrigado, Mike. Obrigado, Rocha. Obrigado, Gabriel Menino. Valeu. Vocês foram muito importantes. Tá aqui o troféus. É troféus ou troféus, Souza? Sei lá. Troféus. Vamos para troféus. Aí tá aqui os troféus. Eu sei que é troféus, Cascão. Aí tá aqui os troféus. E aí, tira a foto e vaza, irmão. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Aí o Santos vai e contrata tudo os pés de rato. Tudo morto, os Santos contratam. Todo time que passa a chave do vestiário para boleirada, se espera que vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, vai dar ruim. O Paulo tá indo por esse caminho aí mais uma vez. É um problema, tem que acender uma luzinha de alerta. O Rafinha hoje tem que entender que ele é dirigente, que ele não faz parte mais do vestiário. Não, ele ficou com os amiguinhos, né? Ele não é mais o cara lá de dentro do vestiário, ele tá para fora. Ele tem que organizar, ele tem que direcionar, ele tem que conduzir. Então, se o São Paulo, mais uma vez, já aconteceu, hein? Você falou e ia falar sobre isso. Quando trouxe o Diniz, tá passando o controle, tá dando a chave do vestiário para a boleirada, cuidado. E quando o Rogério Ceni, o maior ídolo da história, o maior jogador da história, o cara que ganhou todos os títulos que você possa pensar, quando ele disse tudo aqui naquela coletiva, o que a imprensa falou? Quis derrubar o Rogério Ceni. Porque tem inveja do... Vocês da imprensa, vocês morrem de inveja do Rogério Ceni. Vocês nunca vão ser o Rogério Ceni. Vocês nunca vão ter o poder do Rogério Ceni. Vocês nunca vão ser o único igual o Rogério Ceni é no São Paulo. Vocês não têm ideia o que o Rogério Ceni fez pelo São Paulo desde quando ele começou. E aí, quando ele falou toda a verdade, tá aí a verdade. Tá aí a verdade depois de 1 ano e meio. Sidney, você que é treinador, ídolo do São Paulo, qual a ideia que você tem em relação ao que aconteceu com o Crespo, em relação a tudo que você está vendo, que você é treinador. Então você sabe como é que é. Quando a boleirada quer escolher treinador, você me desculpa. Eu acho o seguinte, eu acho que o planejamento começou errado. Eu acho que se tinha essa ideia em relação ao Crespo, já tinha que ter definido isso logo após a eliminação que o São Paulo teve. Teria mais tempo, 40 dias. 40 dias. Você contratava um treinador que tinha mais opções no mercado, Renato Gaúcho não tinha acertado, outros técnicos poderiam estar aí, e aí você já fazia uma pré-temporada para poder, né, dar a chance agora na volta do Campeonato Brasileiro. Aí chega o Roger. Então, aí chega o Roger, já chega com uma pressão incrível. Política, a torcida não teve uma boa aceitação. Não teve mesmo. E se as coisas não correrem bem... Se perder 2 jogos, 3 jogos, ele cai. Porque a tendência do São Paulo, na minha opinião, o São Paulo não tem um time que vá brigar entre as primeiras colocações do Brasileiro. Eu acho que tem um time bom, tem bons jogadores. Verdade, pensa igual. Mas não tem um time para brigar na ponta da tabela e está no momento que está bom, porque está entre os primeiros. E a tendência do São Paulo, se tiver bons resultados, é cair. E se cair com o Roger, ele não vai aguentar a pressão, porque a torcida vai cobrar muito em relação a isso. O treinador embora na liderança do campeonato, só perde por causa de gols pro Palmeiras. É isso que vocês fizeram. E ontem, o Magrão ontem desse do apito final, uma coisa importante, viu, Cascão? Eu acho que você tem que pegar aí do apito final o que ele disse, você e o Márcio aí, porque ele disse o seguinte, o Roger, ele começa bem. Mas aí, o que acontece com o Roger? O Roger é um cara diferente. Ele é progressista.
Ele é um cara... Vamos lá, qual o treinador preto que tem entre os 20 times? Tem um só, que é ele. Imagina só o Roger chegar no São Paulo, dos cardeais, de todo mundo, e ele começar a impor aquilo que ele pensa. E ele vai fazer isso. Aí sabe o que ele perde? Força. Sabe quando ele perde a força? Quando ele começa a perder. Porque ele vai continuar do mesmo jeito. E ele não aguenta a pancada. Não aguentou no Internacional, não aguentou no Palmeiras, não aguentou no Atlético. O trabalho não se sustenta, até pelaquilo que ele faz como um cara maravilhoso que ele é. E o vestiário, a informação que eu tenho, né, desde que eu morei no Sul, era que ele é muito bom treinador, só que o vestiário dele não é bom. Não é bom, entendeu? Ele bate muito de frente com os atletas, ele é muito parecido com o Rogério, com as ideias, entendeu? Eu acho que a queda do Crespo foi exatamente isso que a gente está debatendo aqui. Ele quis ir por um lado e o clube entende que é outro. Tá. Tanto que pegou até os jogadores de surpresa. Ele deu treino de manhã. Foi Deu isso? treino de manhã e na reunião onde o clube entendia uma coisa e o Crespo entendia outra, eu concordo também com o Sidney, que se era para ter mandado embora... Há 40 dias. Quando perdeu o Palmeiras, trocava. Trocava, porque Só que tem uma coisa, né, Souza? Você me desculpa, eu disse isso no apito final ontem. Nós discutimos isso, que sabe. Se tivesse dado o pênalti, quem que me prova que o São Paulo não estaria disputando o título com o Novo Horizontino? Tava 1-0 o jogo só. Tava 1-0 o jogo só. O que eu quero dizer, eu estou colocando uma situação. Porque ele é líder do campeonato, junto com o Palmeiras. Pô, ele chegou na semifinal. Ele disse que era 45 pontos. Ninguém acreditava que ia classificar. Ele classifica o time. E eu, falar a verdade, eu acho ele um treinador bem meia boca. Eu acho que ele tem muito nome por ser o Crespo. Entendeu? Entendi. Pra mim, o Zubeldia é mais treinador que ele. As informações que tem lá dentro que o Zubeldia é muito melhor Então, que ele. não, mas só